essência das coisas diretamente. Quando você está, por exemplo, em frente a uma obra de arte que é bem universal, né? Você está lá e vê, nossa, isso é bonito. E não tem como, assim, você falar que não é bonito, ou também não é preciso explicar como isso te tocou e tudo mais. Tá ali, você viu, é uma verdade, vamos assim dizer. Uhum, sim, muito bacana. Ângelo, você acha que viver o Zen no dia a dia ajuda nesse nosso contexto, nesse ano que foi complicado para tanta gente, né? Como que o Zen, a filosofia Zen pode ajudar nessa realidade? Bom, tem de várias maneiras, eu acho. Uma delas é de buscar a essência das coisas, né? Quando a gente está vivendo esse momento de crise, é geralmente um momento em que a gente tem que revisar tudo o que a gente tem, não só de coisas externas, mas as coisas internas também, a forma de pensar, a forma de sentir as coisas, e ver o que está em excesso, ou o que precisa de ser renovado, vamos assim dizer. Às vezes você tinha vamos dizer, um apego a um certo tipo de vida que nem precisa ser uma vida prazerosa, mas era aquele mundinho ali que você sabia como funcionava e quando tinha certo problema você já tinha a solução e não era a solução assim da causa mesmo, mas dava para tocar para diante, né? Então você tem que dar uma renascida, né? A outra coisa que o espírito do Zen, que é muito bacana também, em relação também às essências. Uma vez que você percebe o que é essencial, para que você vai ficar gastando tanto tempo, energia com coisas superficiais, né? A gente, né, vivendo assim nessa vida também com redes sociais e tudo mais, né? A gente está em contato sempre com um monte de coisas assim estimulantes, né? E muitas têm o seu valor, sem negar esse valor, às vezes elas não são exatamente aquilo que eu preciso naquele momento, né? Então, você ficar fazendo, vamos dizer assim, uma lista muito grande de coisas para fazer, é, pode não ser muito bom. Assim, você pode estar sobrecarregando ou colocando demais assim a sua atenção para fora, né? Se colocando dependente. Eu tenho que fazer esse monte de coisas aqui porque senão eu não vou ser feliz, né? Que no final das contas se resume a isso, né? Então, para dar um exemplo assim com uma historinha, se eu gostaria muito de tomar um chá preto, igual eu tomei certa vez, que foi feito assim com ervas mesmo, não era de saquinho, e aí tinha o bule próprio para se colocar, a água, a gente colocava lá a medida com a colher especial, e aí marcava no cronômetro X minutos, e aí quando dava isso, antes de servir o chá, aquecia as xícaras com água quente, aí depois colocava o chá nas xícaras e aí comia com um biscoito, que era uma combinação maravilhosa, né? Ok, assim, tudo bem você tentar reproduzir isso ou, né, fazer, enfim, fazer isso novamente, mas às vezes você pode ficar quase tão feliz com um copo d'água, sabe? No final das contas, o que você tem é só sede, né? Sim. Então, a, simplificar as coisas, né, sempre é uma boa ideia. E o simplificar não significa ser uma coisa pobre. Às vezes até você precisa de, vamos dizer, inflar ou acrescentar, ter um monte de coisas para depois ir retirando o que não é tão necessário e chegar naquilo que é ah, o essencial, vamos assim dizer, né? A gente vê muito na arte esse aspecto, às vezes ele é incompreendido, né? Porque é aquele, aquela frase assim, isso daí até meu filho desenha, né? Não Sim. desenha. Não desenha, porque você precisa de... Bom, como o Picasso falou, eu demorei... bom, não lembro exatamente as palavras dele, mas a mensagem era essa. Ele falou assim, eu demorei
vários anos para me tornar um pintor profissional. E demorei a vida inteira para pintar como uma criança. Muito bom, muito bom. Essa questão de entender o que é essencial, realmente acho que pegou para muita gente nessa época de pandemia, de quarentena, da gente dar mais atenção à casa, né? É um lugar que a gente está todo dia, sempre, um lugar essencial para a nossa vida, e finalmente a gente se vê prestando atenção, mas que é bom eu ter em casa? Acho que é bom eu ter mais planta, acho que é legal ter uma janela mais aberta, né? Ter mais acesso ao sol, né? Prestar atenção na natureza e ver realmente o que são essas coisas essenciais que no final importam, né? Que a gente sente falta disso, né? E para mim eu repensei demais tudo isso, essa questão, principalmente por morar em Tóquio. Eu moro num apartamento super pequeno, então me fez pensar demais. Será que a vida assim está sendo legal? Num lugar tão pequeno, uma cidade que oferece tanto, mas que num momento a gente se viu impossibilitado de sair, né? A gente não estava, né, fora aproveitando a cidade, tanta coisa que acontece aqui. E eu me vi assim, morando, ocupando um espaço pequeno e que, né, não me traz toda essa questão do que é realmente essencial da vida. Então, eu acho que isso realmente me trouxe muita reflexão sobre isso. E queria te perguntar, essa questão da gente morar em Tóquio, né, é uma metrópole, muita coisa acontecendo. Você vê alguma relação entre o Zen e a metrópole? Bom, a primeira coisa que eu penso quando vem esse tema é que na metrópole, infelizmente, a maioria das pessoas esqueceram do que é essa essência, né? Do que é uma vida natural. Não digo natural assim, não precisa ser no meio da natureza, né? Mas que busca essa harmonia, né? Dos ritmos, dos ciclos e tudo mais. A gente tem, eu mesmo, certa época, tive uma tendência assim que era trabalho, 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 trabalho. E nesse tempo fiz uma superprodução, foi um livro de quase 200 páginas de quadrinhos, tudo mais. Foi bacana nesse aspecto, mas nos bastidores eu tive problema de saúde que demorou 6 meses mais ou menos para me recuperar, né? Então, não é uma coisa assim, eu não repetiria da mesma forma, né? Eu tentaria, se tivesse nesse ritmo de novo, se tivesse com um objetivo de trabalho semelhante, eu tentaria fazer de uma forma mais inteligente. E a outra coisa, essa questão do excesso, né? Que a gente acaba caindo, às vezes, quando a metrópole oferece tanta coisa, né? Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Para outras pessoas, quero comprar isso, quero comprar aquilo. Acaba a gente ficando preso a tantas coisas assim externas, né? A tantas atrações, vamos assim dizer, né? Enquanto isso, o budismo é bem direto, né? E fala que, bom, pessoal, primeira verdade, viver é dor. Não tem jeito de você viver sem experienciar dor, né? E, pessoal, segunda verdade, a causa da dor, adivinha o que é? O desejo, né? Quanto mais se deseja, mais dor você tem. Ou seja, daí a gente pode extrair uma fórmula positiva, né? Que é, quanto menos desejo você tem, menos dor você experiencia. Mais ou menos assim, quando você não tem uma coisa, você sofre pensando, nossa, eu queria ter, eu queria ter, eu queria ter. E aí, quando você finalmente tem aquela coisa, ou você foi no determinado lugar que você queria ir, você pode também sofrer do mesmo jeito, falar, nossa, isso daqui não vai durar para sempre, isso aqui que eu tenho vai acabar um dia, ou pode quebrar, esse lugar que eu estou, eu não posso ficar aqui para sempre, né? Então, é muito mais interessante a gente ter a consciência da impermanência das coisas, né? Nada é para sempre nesse mundo aqui. E morar em Tóquio talvez não seja uma coisa, aliás, não é uma coisa exclusiva da metrópole, mas para mim, pessoalmente, me coloca muito a refletir sobre isso, é a questão dos terremotos.
né? Os terremotos, eu tive aqui no grande terremoto de 2011 e foi um momento assim que era claro de ver que o homem era uma coisa muito pequena e que não podia fazer praticamente nada quando tivesse acontecendo mesmo um terremoto. Você fez alguma coisa de prevenção, ótimo. Mas na hora que aconteceu mesmo, nada. Assim, é uma força incrível, imparável, muito, muito, muito maior do que qualquer coisa que a gente poderia fazer a respeito na hora. Mas, ou seja, convida a pensar naquele espírito que os samurais bons tinham, que era de, bom, hoje eu posso morrer. E aí, como que eu estou vivendo? Né? Essa é uma pergunta muito forte e muito boa. Se eu, por exemplo, se acontecesse alguma coisa e a minha vida acabasse nesse momento, qual seria a última palavra que eu falei, por exemplo, para um amigo ou para o meu companheiro, né? Como que está a minha relação com os meus pais, por exemplo? Não é fácil, relações humanas, né? Tem muita coisa envolvida e tudo mais. Porém, às vezes, a gente complica demais as coisas com pequenas coisinhas, né? Se a gente fosse um pouco mais generoso, talvez, um pouco mais flexível, né? A gente poderia ter melhores relações e poderia ficar mais satisfeito com a nossa vida. Na Roma Antiga, teve uma escola de filosofia que ela é muito, muito semelhante com o Zen. Assim, parece que foi alguém da Índia lá ensinou para eles e eles fizeram o seu modo romano. Mas o Marco Aurélio, que é um dos filósofos representantes do estoicismo, ele tem um livro que era de anotações para ele mesmo, não era a intenção de virar um livro, mas como é muito profundo, foi publicado e o começo dele é ele simplesmente lembrando de todas as pessoas que ele conhece ou que fizeram parte da vida dele e as virtudes dessas pessoas, o que ele aprendeu com essas pessoas, né? Então, falava assim, por exemplo, com fulano eu aprendi o valor da amizade e da lealdade, né? Ciclano me ensinou que é importante ser ponderado antes de fazer as coisas, jamais ser impulsivo, né? Então, se a gente fazer um esforço assim, né, pensar, poxa, será que eu estou vivendo a vida que eu gostaria de estar vivendo, né? Ou seja, estou tendo uma postura ativa. Se tudo acabasse agora, como que seria como que eu veria a minha vida? E também tendo em vista disso, será que eu não estou preocupando demais com coisas pequenas? Eu achei muito legal até como um exercício mesmo, né, de anotar num caderno o que a gente aprende com as pessoas, né, as qualidades das pessoas. Achei bem bacana isso. Sim, sim, é muito bacana. Isso, inclusive, tem a ver com aquele assunto do primeiro post na primeira conversa que a gente teve, que virou post no seu blog, o Nichi Nichi Kore Konichi. Todo dia é um bom dia, né? Porque aí você pode ver que todo dia você pode aprender alguma coisa, né? Por mais desafios, por mais dificuldades que tenha nesse dia. Sim, com certeza. Você acha que aqui, seja em Tóquio, São Paulo, grandes cidades, movimento, que lugar você acha que dá para a gente encontrar o espírito Zen? No caso de ser assim uma cidade maior, às vezes a gente pode encontrar um pouco do espírito Zen em construções minimalistas, né? Prédios que têm assim essa a busca da essência, né, dos materiais, do design. Agora, num lugar mais fácil, vamos assim dizer, de se encontrar isso, seria no jardim, especialmente se for um jardim japonês. E aí você vai ter o contato com a natureza, você tem o contato com as estações, né, o ciclo. Você pode descobrir coisas muito bonitas, assim, simples e bonitas, como, por exemplo, imagina a gente está entrando agora aqui no outono, aqui no Japão, né? As folhas estão se amarelando, caindo, e quando de repente você vê uma folhinha amarela caída em cima de uma grande pedra escura,
né? Assim, a combinação de cores assim fica uma coisa tão bonita, né? Ou mesmo como que esse